E aí, gente linda e gente abençoada, como que vocês estão? Espero que sejam todos bem, ok? E antes de começar esse vídeo, vou pedir para vocês curtirem, deixar um like, se inscrevam no meu canal, me acompanhem nas redes sociais, vai ser um prazer ter vocês junto comigo, ok? E vamos lá, sem demoras. Esse vídeo eu vou falar sobre igreja, uma palavra muito conhecida, né? Simples e conhecida por todo mundo. E o que é igreja? O que é igreja? Quando se fala de igreja, normalmente nós pensamos rapidamente em um templo, né, gigantesco, imponente, bonito, ou também templos pequenos. Pensamos em denominações, né? Pensamos na Igreja Católica, algumas denominações evangélicas e por aí vai. Só que esse nosso pensamento, ele é errôneo. Sabe por quê, gente? Porque a igreja, ela não é um templo feito de cimento, vamos dizer assim, cimento, tijolo. Aquilo ali, aqueles templos gigantescos, ou não, né, que também tem alguns mais simples, ali é o lugar onde a igreja reúne ou se congrega. Então vamos lá. A palavra igreja, no original grego, ela é eclesia, que quer dizer assembleia. Assembleia de pessoas reunidas, assembleia de cidadãos livres que se reúnem. Ou então pode também ser traduzido para chamados para fora. Para fora de quê? Para fora desse mundo, desse sistema. A igreja é a assembleia daqueles que foram convocados por Deus, por Jesus Cristo, para segui-lo. Vamos começar lendo aqui. Mateus, capítulo 16, versículo 8. Da mesma maneira, eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quando Jesus falou isso aqui para Pedro, ele não estava falando de uma construção física, um templo físico. Pedro significa Petros, ou pequena pedra. Aí o Senhor falou para ele, você é Pedro, mas sobre essa pedra, em algumas traduções, em algumas outras traduções, fala sobre essa rocha. Que rocha? A rocha que é Cristo. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, meus queridos, a igreja não é um templo como nós, né, aprendemos. Eu aprendi, vocês aprenderam, né, ao longo da nossa vida, todos nós aprendemos dessa forma. A igreja não é meramente um templo físico, paredes. E sobre essa igreja, o Senhor fala que Ele edificaria. Sobre essa rocha, Ele edificaria a igreja. E quem seria a igreja naquele tempo? Aqueles que seguiriam a Cristo, seus discípulos. Aqueles que sairiam para fora de quê? Do sistema, do mundo, e resolveriam seguir Cristo, seguir a vontade de Deus. Então, sobre essa igreja, sobre esse povo, sobre aqueles que são uma assembleia, as portas do Hades não prevaleceriam, e não prevalece até hoje. E vamos dar continuidade, para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Atos, capítulo 16, versículo 5.
Assim, as igrejas eram identificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Então você poderia me falar assim, ai Tati, então as igrejas, mas a igreja é o povo chamado para fora, a igreja não é um templo, não é uma construção, então como que eu consigo identificar? Então quem que é a igreja? Então quer dizer que a igreja X, a igreja B, a Assembleia Batista, igreja local, igreja Y, igreja X, igreja Maranata, igreja Ministério Internacional Vida Abundante. Qual delas então é a igreja que o Senhor Jesus quer? Qual delas é a igreja que de fato faz a vontade de Deus? Todas elas. Todas elas no sentido de quê? No sentido de que aonde tem pessoas que creem em Jesus, o receberam, foram batizados, essas pessoas fazem parte da igreja, porque elas fazem parte do corpo de Cristo. Não existe esse negócio de que a minha igreja que é a melhor, é na minha igreja que Deus vai vir buscar. Não existe isso, gente. Deus não vai vir buscar placa, não. Deus não vai vir buscar placa de nenhuma denominação. E nem daquelas que se dizem não denominação, porque também tem esse sistema, né, de igrejas que se colocam como não denominacionais. Deus também não está olhando para isso. O que o Senhor está olhando é para as pessoas. O grupo de pessoas, a assembleia de pessoas que seguem a vontade dele, que fazem parte do corpo de Cristo. A igreja, não esqueçam disso, a igreja é uma assembleia de pessoas. A igreja não é uma assembleia de templos, de locais de reunião. A igreja é uma assembleia de pessoas. Então eu, você, aqueles irmãos que reúnem com você, aqueles que creem no Senhor, que foram batizados, eles fazem parte da igreja. Quando Deus olha para a terra, ele reconhece todos eles como igreja. Então a gente tem que parar com essa bobeira, porque isso é bobeira, de achar que a igreja tal, que a denominação tal, na verdade a gente tem que falar igreja tal, né? A gente fala para, vamos falar assim, é costume, cultura, aprendemos assim, mas de achar que a placa tal é que tá certa, ou a placa tal é que tá errada. O nosso Deus, ele olha o nosso viver, o nosso coração. Ele não tá olhando em qual placa que eu tô, não. Presta bem atenção nisso. Mas claro, né, que a gente tem que saber escolher o lugar onde a gente congrega, né, lugares que de fato falam a palavra do Senhor, uma palavra sã e pura. E vamos pular aqui. Colossenses 1, 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos, por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Então guarde aqui, o corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Então, a gente lê um versículo que fala que o corpo de Cristo é a igreja. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. E quem constitui o corpo de Cristo? Nós, aqueles que cremos no Senhor Jesus, aqueles que recebemos o Senhor Jesus. Nós que um dia fomos batizados, nós num dia que fomos convocados por Ele para fazer contra ela. A porta do Hades não vai prevalecer contra um templo bonito, contra um local de reuniões bonito, mas sim prevalecerá a igreja, prevalecerá quando eu e você
de fato vivermos como cristãos, como igreja, aí é uma questão de vida, é uma questão de posicionamento. Eu tenho vivido como igreja do Senhor, no meu dia a dia, na minha casa? Ou eu só sou igreja do Senhor quando eu estou reunida com os irmãos? Quando eu estou nos cultos, nas reuniões da igreja? Eu e você precisamos entender, amar, valorizar o fato de nós fazermos parte do corpo de Cristo. Porque quando eu entendo que eu faço parte do corpo de Cristo, eu entendo que eu sou a igreja. Eu sou parte da igreja. Eu e você somos parte da igreja. Entendeu, gente? Eu espero que que todos tenham entendido. Porque eu vejo assim, no meio cristão, tantas pessoas usarem o termo igreja de forma errônea. E é triste. E algumas de forma exclusivista, né? Nós somos a igreja do Senhor. Fulanas não são, ciclanos não são. Não existe isso. A igreja é a junção dessa assembleia de pessoas. Não tem exclusividade. Tem Deus, tem Cristo e tem escolha. A minha escolha é a sua, de fazer parte da igreja do Senhor. Então, se você reúne em alguma denominação, congrega em alguma denominação, você faz parte da igreja do Senhor. Ah, mas e os que estão lá na católica? Então eles não são igreja. Se eles creem no Senhor, receberam o Senhor, creem nele de fato, sim, isso faz parte do corpo de Cristo. O Senhor não deixou aqui uma exclusão, tipo, sobre religião. A igreja só me pertence àqueles que são evangélicos. A igreja do Senhor é aquele povo que segue a Cristo, os cristãos. Então a gente tem que ter muito cuidado em sair excluindo pessoas, em sair excluindo grupos, porque o Senhor não faz isso. O Senhor é um Deus de inclusão. Ele nos convocou para nós, eu e você, independente de onde você está, de qual país que você está, de eu e você. Eu e você fomos convocados para juntos, na terra, sermos a igreja do Senhor. Eu li o versículo em Atos que fala as igrejas. Ali não fala uma igreja, as igrejas. Claro que ele estava mostrando as igrejas em algumas cidades que o apóstolo estava visitando. Mas isso denota que eu e você que está aí do outro lado, que está em outro país, que está em outro continente, você também é igreja do Senhor. Desde que você creu no Senhor, o recebeu, foi batizado e passou a fazer parte do corpo de Cristo. Não aceite um evangelho diferente disso, porque é mentira. Não aceite um evangelho de exclusivismo, dizendo que só a placa X ou sem placa que faz parte da igreja. Tá bom? Porque a igreja é de Cristo e não nossa. Nós só fazemos parte dela. Fica aqui o meu beijo para vocês. Que Deus os abençoe. Que Deus ilumine vocês. E que essa palavra entre no coração de cada um de vocês. Que vocês possam pensar, meditar nisso. Naquilo que é a igreja. E que esse conceito de que igreja é templo venha cair, tá bom? Meu beijo e até a próxima.